Olá, continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Já estamos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, missão dos 12 apóstolos. Capítulo 10, versículo 1 até o versículo 42, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Versículo 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Versículo 4. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Versículo 5. Jesus enviou estes 12, eles ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Versículo 10. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Versículo 12. E quando entrardes alguma casa, saudai-a. Versículo 13. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Versículo 15. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho,
e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Versículo 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos meus domésticos. Versículo 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Versículo 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Versículo 29. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Versículo 31. Não temais, pois mais valeis do que muitos passarinhos. Versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 14. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Versículo 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Versículo 36. E assim os inimigos do homem são os seus familiares. Versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Versículo 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Versículo 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Terminamos aqui o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece